Bom, pessoal, nessa aula a gente vai continuar o cálculo da matéria seca, né? No primeiro cálculo da matéria seca a gente trabalhou com asa e agora nessa etapa a gente vai trabalhar aqui com ASE, né? Que foi a última secagem que a gente fez na estufa de 105 graus em 24 horas. Então, quais dados eu vou precisar para calcular o ASE? Além do cultivar e repetição, né? Os dados do peso, né, de cada cadinho, da amostra colocada em cada cadinho e o peso do cadinho mais a amostra, que foi o peso que é retirado da estufa no último dia da coleta, tá? Então, a gente vai continuar trabalhando na planilha MS de matéria seca, tá? Então, a diferença é que agora a gente vai selecionar esses dados, né, do ASE, Ctrl C, e aqui na planilha de matéria seca eu vou pular uma coluna e vou, né, pressionar Ctrl V para colar esses valores, tá, pessoal? Eu mantive essa coluna aqui só para separar o ASA do ASE, mas isso não é obrigatório, certo? Então vamos lá, pessoal. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que para cada repetição, né, nós temos 3 cadinhos, ou seja, os dados são repetidos 3 vezes para cada repetição. Então, todo esse cálculo de peso de água, umidade, matéria seca, agora vão ter que ser feito 3 vezes em cada repetição, tá? Quais cálculos a gente vai ter que fazer aqui? Primeiro a gente vai ter que calcular o peso da amostra seca, que a gente não tem ainda, né? Para a gente saber quantos por cento de matéria seca vem em cada amostra coletada. Então, o peso da água, a porcentagem de umidade e a porcentagem de matéria seca. E eu vou copiar essa parte, tá? Peso do cadinho, porque eu já tenho as três repetições, né? Só que agora vai ser o peso da amostra seca. Então, eu vou alterar até a cor aqui, tá, pessoal? Eu já vou colocar a borda, já vou centralizar esses valores. Então, voltando aqui, como que vai ser o peso da amostra seca, tá, pessoal? O cálculo desse peso. Quando a gente tirou da estufa no último dia, nós pesamos o cadinho junto com a amostra, porque não havia como separar eles, certo? Então, lembra que no penúltimo dia nós pesamos o cadinho, certo? Por que a gente pesou o cadinho? Porque se eu tenho o peso do cadinho mais a amostra e eu desconto o peso do cadinho, então o que sobrar, né, é o peso da amostra seca. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tinha 1,3174, né, somando o peso do cadinho mais a amostra, eu subtraí o 0,3433, que é o peso do cadinho, então ele me deu aqui a amostra seca de 0,9741, tá? Então, como que eu vou fazer esse cálculo aqui? Então, eu vou pegar o peso do cadinho mais a amostra menos o peso do cadinho, tá? Então, olha só, isso quer dizer o quê? Que eu coloquei 1,004 gramas para secar e tirei 0,9741, ou seja, ele perdeu um pouco de água nessa secagem. E aí eu vou usar o auto-preenchimento, tá, pessoal? Tanto para baixo quanto para a direita, para poder realizar o cálculo dos 3 cadinhos, tá? Para cada repetição. Eu vou colocar aqui 4 casas decimais para ficar padrão. Então aqui a gente tem quanto que ficou de matéria seca. Esse valor deve ser menor que esse, né, pessoal? Porque se eu coloquei uma amostra úmida para secar e ela continha água, então a água ela tem que perder um pouco de água. Então, se esse valor tiver a maior que esse aqui, é porque provavelmente houve algum erro na coleta de dados. Bom, e a gente precisa calcular agora o peso da água, né? Então, como é que eu faço isso? Se eu tinha o peso da amostra úmida e agora eu desconto o peso da amostra seca desse peso, né? Por exemplo, a minha amostra úmida era 1,0040 e a minha amostra seca é 0,9741, então o que tinha de água representa 0,0299 gramas. E assim, como eu fiz com a amostra seca, né, eu vou selecionar esse cabeçalho, Ctrl Z, Ctrl V. Um detalhe que eu não coloquei a unidade, tá, pessoal? Então, peso da água, né, em gramas. Eu vou alterar aqui a cor do grupo dos dados. Eu vou colocar as bordas e vou pedir para centralizar tanto horizontal quanto vertical. Bom, o peso da água, tá, pessoal? Então, esse cálculo é feito. Eu tenho o peso da minha amostra úmida,
Então eu vou subtrair o peso da minha amostra seca, tá? Então o que sobrar é o que eu perdi de água. E assim como na amostra seca, eu vou usar o autopreenchimento para baixo, né, e para o lado, para calcular o dos demais cadinhos, certo? Eu vou deixar também aqui com 4 casas decimais após a vírgula, então tem que formatar para deixar dessa forma. E agora a gente tem que calcular, pessoal, a umidade, né? Então, se o meu peso da minha amostra total, que é a minha amostra úmida, ele equivalia a 100%, o meu peso da água vai equivaler a quantos por cento, né? Então, no exemplo que a gente tem ali, basta eu multiplicar isso cruzado, né? Então, vai ficar 0,299 vezes 100 dividido por 1,0040. Então, essa umidade, nesse caso dessa amostra, vai ser de 2,98%. Então, assim como a gente fez no peso da água, né, eu vou selecionar aqui, tá? Eu vou colar e vou colocar agora umidade em porcentagem. Eu vou apagar esses valores, eu só copiei e colei para ele colar a formatação, tá, pessoal? Então, facilita aqui a minha vida na hora de fazer esses cálculos. Tá, então a umidade, né, a ideia é 1,004 equivale a 100%, então 0,0299 vai equivaler a quanto, tá, pessoal? É essa a regra de 3 que a gente tem que resolver. Então, igual 0,0299 vezes 100, 100, dividido pelo meu peso da amostra total, que é 1,04, tá, pessoal? Lembrem que se eu estou trabalhando com o cadinho 1, eu tenho que referenciar sempre, né, o cadinho 1 aqui nas outras células. Então eu vou usar o autopreenchimento agora, né, tanto para baixo quanto para a direita, e eu vou diminuir para 2 casas decimais. Então esses são os valores de umidade que eu tinha, né, em cada amostra, tá, pessoal? Eu já vou selecionar algumas colunas aqui, tá? Botão direito, inserir 9 à direita, porque eu vou precisar de mais colunas para poder trabalhar aqui. Deixa eu tirar esse preenchimento aqui. Bom, a gente calculou o peso da amostra seca, o peso da água e a umidade, tá, pessoal? Então falta agora a porcentagem de matéria seca, né? Que é o último cálculo que a gente tem que fazer. Então a lógica é a mesma, o peso da amostra equivale a 100%, e quanto que meu peso da amostra seca vai equivaler? Então se a gente montar assim como fizemos lá com a umidade, eu vou ter esse cálculo, né? Então a matéria seca, a porcentagem dela vai ser 0,9741 vezes 100 dividido pelo peso da amostra total úmida, que é 1,0040. Então, para esse exemplo, essa amostra tinha 97,02% de matéria seca, tá, pessoal? Então, eu vou colocar matéria seca, tá, em porcentagem. Opa. Deixa eu corrigir aqui. Tá. Então agora a gente vai... Deixa eu já centralizar esse dado. Já está centralizado, né? Vou colocar as bordas. Então, pessoal, se o meu 1,004, é isso? Deixa eu só mover aqui. Isso. 1,004 equivale a 100%. Então, meu 0,9741 vai equivaler a quantos por cento? Né? Então, é essa a regra de 3 que a gente vai resolver aqui. Então, 0,9741, que é o peso da amostra seca, vezes 100, dividido pelo total, né, o peso total da amostra, que é 1,004. Então, eu tinha 97,02% de matéria seca nessa amostra. Eu vou usar o autopreenchimento para baixo e para a direita, tá, pessoal? Bom, mas aqui a gente calculou a porcentagem de matéria seca de cada repetição, certo? Para cada cadinho. Agora eu preciso ter uma média, né, do cultivar dessa matéria seca. Então, primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é calcular a média do cadinho, né? Média do cadinho, tá? E depois eu tenho a média final. Na verdade, a média a média aqui do asa. Tá? Do asa. Eu vou selecionar isso aqui tudo, né? E vou mesclar. Porque isso tudo aqui compreende o asa, tá, pessoal? Vou até aumentar um pouco a altura da linha aqui, ó, para ficar melhor para visualizar esses dados.
Eu vou mesclar essa parte aqui também, porque isso tudo engloba matéria seca, né? Eu vou arrumar auto preenchimento e vou colocar a borda aqui, tá, pessoal? Então, a primeira média que a gente tem que fazer, tá, pessoal, que é a média aritmética, é a média dos 3 cadinhos. Então, para a primeira repetição, né, eu tenho essa média de 95,96% de matéria seca. Tá? Então, a primeira média é a média dos cadinhos. A minha média do cultivar agora, certo? Eu vou usar a função média para calcular a média, né, da média dos cadinhos, então dessas 4 repetições. Então a minha média final do ASE, né, para esse cultivar que é o Marandu, é de 96,62. Pessoal, uma coisa que vocês perceberam, né, é que essa planilha ela ficou um pouco grande. Eu vou selecionar aqui da coluna F até a coluna J, eu vou diminuir um pouco a largura das colunas, né, para ela ficar um pouco menor. Mas mesmo assim a gente não consegue colocar esses dados todos, né, para serem visualizados de uma vez só. Então vocês podem ver que toda vez eu estou voltando aqui para ver o cultivar e a repetição. O que a gente vai fazer nesse caso aqui? Eu vou usar uma função aqui do Google Planilha chamada de congelamento de painéis. Ou seja, eu quero que essas duas colunas elas fiquem congeladas quando eu usar a barra de rolagem. Tá? Então eu vou colocar o cursor aqui no 283,8. Desculpa, aqui na repetição, tá? E eu vou vir aqui ver, congelar, tá? Até a coluna atual. Então olha o que vai acontecer agora. Quando eu rolo, né, essa planilha aqui para horizontalmente, o cultivar e repetição eles ficam congelados, então isso facilita a associação desses dados com a repetição, certo? Bom, então nesse vídeo, pessoal, a gente viu como calcular a matéria seca do ASE, né, da amostra seca em estufa. E no próximo a gente vai ver como calcular a matéria seca final e a produtividade de matéria seca, certo?